Wiccan e Franklin Richards são dois seres poderosos da Marvel nos quadrinhos. Wiccan, ele é um dos seres magos muito promissores da Marvel e tendo um potencial gigantesco. E o Franklin Richards, ele é um ser com capacidade de poderes divinos bem gigantesco. Mas quem será que venceria o confronto entre esses dois? Quem será que sairia melhor? É hoje que você vai ver nesse duelo mortal. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos mais em um duelo mortal e hoje estamos aqui em um duelo mortal entre Wiccan e Franklin Richards. Esses são dois seres poderosos, tá? Em que hoje vamos abordar muito sobre esses dois, Franklin e Wiccan. E quem me pediu esse duelo mortal foi Klaus Santos, acho que assim pronuncia, né? Klaus Santos, Wiccan, Franklin Richards, o Conrado Wick, a Ana Kim, o Carlos, o Cleiton Pereira, Fênix Doida da Coroa. Aí a Dani também me pediu esse duelo mortal do Wiccan e Franklin Richards. E claro que nesse vídeo aqui eu vou analisar 3 partes do Franklin e 2 partes do Wiccan. Nesse vídeo eu vou analisar o Franklin antigo, tá? Antes do seu nerf, o Franklin atual e o Franklin adulto, tá? Para ter uma visão melhor. E o Wiccan é o Wiccan normal, que você já conhece, e o Wiccan demiurgo, ok? Para você ver esses duelos mortais também, não só esse aqui, tá? Mas como outros também, que quiser acompanhar o duelo mortal envolvendo a Marvel, cara, se inscreve no canal, cara. Aqui é o canal onde você vai estar vendo tudo sobre duelos mortais envolvendo a Marvel, o personagem da Marvel, o Wiccan ou Franklin Richards também, cara. Para você não perder outros duelos mortais, também deixe seu gostei aí pro YouTube entender que você quer receber mais vídeos como esse aqui, também do canal em si, em geral, beleza? Então vamos aqui primeiramente começar com o Wiccan. O Wiccan, ele tem poderes e habilidades como o seguinte: manipulador de probabilidade, conjurador de feitiços, levitar objetos e pessoas, e até mesmo ele pode rastrear seres ou pessoas, tá? Teleporte, mas ainda a gente não viu o quão longe essa distância do teleporte dele ele pode chegar. Mas apesar de tudo isso daí, tá? Ele pode acessar mundos e dimensões também. Campo de força, telepatia, ele pode usar algumas magias, né? Vulgo poderes elementares, como eletrocinese, pirocinese e muitas outras coisas. Ele pode melhorar seus atributos físicos e condições, como velocidade, até mesmo dependendo do caso, resistência. Mas isso acaba não sendo algo para sempre, tá? Projeção astral, criação de ilusão, pode se curar, claro que ele pode distorcer também a realidade, e possuído pelo demiurgo, as condições de poder dele são extremamente absurdas. Agora vamos ir para o Franklin Richards. O Franklin, ele pode manipular e distorcer a realidade, onde ele pode mudar os limites e leis do tempo e do espaço, telepatia, projeção astral, do plano astral, né? Pode usar ataques psíquicos, ocultar a sua presença, pode controlar as mentes dos seres, pode criar escudos mentais e vários outros recursos telepáticos, projetar e disparar energias cósmicas, e sua versão adulta tem mais controle sobre os seus poderes, beleza? Então esse é o apanhado do Franklin e do Wiccan também, certo? Então vamos aí para a análise, para a luta do que esses dois podem fazer. Como o Franklin foi mudando de alguns tempos para cá, pois o Franklin deixou de ser mutante e seus poderes passaram a ser consumidos com o tempo, os poderes do Franklin estão sumindo e o Quarteto Fantástico e outros membros estão descobrindo o motivo disso. O principal motivo é que a energia e as possibilidades de Franklin de alterar a realidade vêm de uma fonte só, a energia do Toa. Sim, eu sei que é bizarro, eu sei. E assim, do mesmo tempo que isso é discutível, mas o que acontece? Na HQ do Quarteto Fantástico de 2018, 2020 e 2021, nos mostra que Franklin tem uma certa ligação com o criador, dito pelo próprio Professor X, o Professor Xavier, né? Mas com isso ainda não foi explorado ou explicado direito, e eu vou desconsiderar isso daí, tá? Então nada disso. Sabemos que o Franklin, depois que ele foi descoberto, né, que ele não é mais mutante, seus poderes não são mais os mesmos. Franklin teve um nerf de poder bem grande. Então, primeiro vamos analisar o Franklin Richards antes do seu nerf. Poderes:
O Wiccan e Franklin têm uma certa ligação, bem próxima. Tão próxima que você nem imagina. Mas vamos primeiramente começar pela origem do Wiccan, que é muito importante, mas também é um pouquinho complicado. Então vou tentar resumir o máximo possível para vocês. Franklin antes do nerf contra o Wiccan. Anos atrás, quando a Wanda, a Feiticeira Escarlate, era mentalmente instável com a sua magia, ela criou seus filhos gêmeos. Mas o que ela realmente fez foi puxar duas almas perdidas que estavam flutuando aleatoriamente no éter invisível. E ao mesmo tempo, puxou dois pedaços de fragmentos da energia do Mephisto, de quando Franklin o destruiu temporariamente, o que também estava no conflito com o Mephisto. Então, de certa forma, Franklin teve uma participação, entre aspas, na vida do Wiccan, onde ele acabou sendo gerado, entre aspas, naquele momento. A alma do Wiccan, de certa forma, tem forças e magias do Mephisto e do Hax da Wanda, reformulado completamente para o Wiccan usar suas capacidades. O Wiccan percebeu que tinha vastos poderes de alteração da realidade. Quando criança, ele pode fazer praticamente tudo o que a Wanda faz, mas claro que ele tem uma premissa de ser bem mais forte do que sua mãe. Isso é um fato. Assim como Franklin, quando ele era mais jovem, o Wiccan também é considerado como o Warper da realidade, onde ele é considerado uma superpotência capaz de remodelar a matéria, energia, transformar os pensamentos ou desejos de uma pessoa em realidade, além de dobrar o tempo e o espaço para viajar através da linha do tempo. No entanto, o Wiccan até o momento tem uma desvantagem, que eu diria que nem é tanto desvantagem assim, mas tem que ser ressaltado, tem que ser falado, que é o seguinte: por feitiço que seja lançado por ele, para que haja algum efeito, ele tem que falar esse feitiço, E houveram ocasiões específicas que sim, ele não precisou, mas normalmente sim, ele precisa usar a fala, a voz, ou fazer uma ação para realizar algo. Uma coisa interessante é que para o encanto ser realizado, leva cerca de 2 a 3 cantos para que isso seja ativado, o que poderia deixar um espaço de tempo e chance também para o Franklin sim fazer algo. Mesmo quando criança, se a gente for comparar, o Franklin ele já criou o universo de bolso, algo que o Wiccan até mesmo não fez. Mas aí que está o negócio: em momentos de fúria, o Wiccan demonstra capacidades absurdas, onde sim poderia fazer Franklin ser pego. Por exemplo, o Wiccan, com o pensamento, ele colocou o grupo de bandidos em um coma. Nessa ocasião, o Hulkling estava em perigo. Então, ele estava com raiva, cara. Se formos imaginar uma situação de perigo, o Wiccan sim poderia tentar, entre aspas, prender o Franklin, É um feitiço de contenção e sim, poderia funcionar, mas não por muito tempo, Porque, para pra pensar, mesmo que antes que o Franklin nascer, o poder do garoto era tão vasto que mesmo no útero da Storm, da sua Storm, ele ameaçou toda a vida do sistema solar, até os seus pais tentarem encontrar uma maneira de bloquear os seus poderes, E cada vez que o Franklin crescia, seus pais tinham que arranjar alguma forma, alguma maneira de conter o poder dele. O Wiccan, mesmo tendo as habilidades e a magia ao seu favor, ele não conseguiria aguentar sozinho contra o Franklin, não por muito tempo, Ainda mais se fosse o Wiccan sozinho. O Wiccan, mesmo tendo uma premissa de ser um jovem muito poderoso, ele sofre para poder vencer meros Skrulls, alguns X-Men, membros dos Vingadores e tudo mais. Enquanto o Franklin já está, digamos, mais, entre aspas, digamos assim, acostumado a lidar com seres cósmicos e divinos. Franklin, uma vez, quando criança, mais nova, seus poderes estavam bem mais desenvolvidos, foi capturado pelo Oslant, ou o Massacre, uma consciência do Charles Xavier e Magneto, que aproveitou os poderes da alteração da realidade latente do Franklin. Isso fez do Massacre com um poder maior do que qualquer outro da Terra, capaz de realmente criar um segundo sol que ameaçava toda a vida no planeta. Ele só foi derrotado pelos esforços combinados do Quarteto Fantástico, Vingadores e X-Men, incluindo a Pro-Fênix. Ainda assim, a maioria dos heróis envolvidos parecia ter morrido na batalha, junto com o Massacre, mas na realidade, Massacre foi desencarnado e banido para fora dessa dimensão, e os heróis foram movidos para uma dimensão de bolso recém-criada, onde viveram vidas idílicas. Por mais que o Wiccan e seus feitiços sejam extremamente latentes e poderosos e promissores também, o Wiccan, digamos que precisa de ser mais abordado, e mostrar os poderes deles, poderes brutos, seja feitiços ofensivos ou defensivos. Doutor Estranho chegou a afirmar alguma vez, que o Wiccan tem um potencial para ser próximo feiticeiro supremo, mas para isso o Wiccan tem que percorrer muitos caminhos. Um dos feitiços potenciais que deixaria assim o Franklin com a capacidade de aguentar tanto magia
magia do Wicano contra o golpe físico dele, já que o Wicano também pode aumentar a sua força física por meio da magia, mas claro que não numa força de nível Superman, claro que não. Franklin aguentou sem esforço golpes e poderes celestiais, sendo mais específico o Louco Celestial, onde o próprio Celestial classificou o poder do Franklin além do Ômega, onde ele seria mais poderoso da Terra, incluindo o Homem Molecular. Seu poder seria equivalente aos Celestiais com um grupo só. Até mesmo a telepatia dele, cara, era superior à da Jean Grey, muito superior. Por mais que o Wicano tenha uma premissa de ser um jovem mago ultramente poderoso, versátil em magia, ágil, conjurações, telecinese e até mesmo campo de força, de proteção de força, cara, Franklin, desde criança, com a sua telecinese, até mesmo poder bruto, poderia assim facilmente quebrar tudo o que Wicano poderia fazer, poderia criar, nem tem discussão. Campo de força seria quebrado, telecinese também seria superado, magia não poderia aguentar muito tempo. Então assim, não teria muita coisa pro Wicano fazer. O Wicano, por mais que ele perca em resistência, poder bruto e a capacidade de usar seus poderes de forma mais versátil, o Wicano ele leva sim vantagem em estratégia. Tem momentos que o Wicano leva suas ações mais pelas emoções do que pela própria razão, seja com Hulkling e algum outro membro. O Wicano ainda assim tem um QI suficiente para poder lidar com seres poderosos como Doutor Destino, Loki, Vingadores e muitos outros. Vilões que, apesar dele que ser, digamos, novo, entre aspas, nisso tudo, né? A vantagem que o Wicano também pode obter é a alta capacidade de distorcer a realidade. E isso pode dar a ele a capacidade de sobreviver por algum tempo, já que um dia ele irá sobrepor a sua mãe. O Wicano, com algumas das suas habilidades de distorção da realidade, até mesmo superar qualquer coisa que o Prometheus, por exemplo, né, que chegou a fazer, que vale lembrar que o Prometheus ele é um mutante de alta capacidade de distorção da realidade. O Wicano de fato é poderoso, mas o que peca pro Wicano é esse fator dele levar tudo na emoção e não na razão, onde fica difícil dele controlar seu poder e fazer tudo o que ele queira. Por isso que ele é um prodígio com altas capacidades de causar problemas para todo o multiverso. Franklin, mesmo quando criança, grandes celestiais e seres cósmicos, dizia-se que ele era o grande inimigo da ordem omniversal, um dos mutantes mais poderosos de todos os tempos. Então, Franklin Richards, antes dele sofrer aquela queda de poder bruto, atualmente, ele sim venceria o Wicano até com uma folga, cara, onde o Wicano teria pouca chance contra o Franklin. O Wicano até poderia usar sua vantagem da realidade, ilusão do espaço, para poder criar coisas na mente do Franklin, ou levar ele para um outro lugar, mas isso não seria o suficiente, não poderia dar uma vitória ao Wicano e chegar para o Franklin. Não ia derrotar o Franklin em si. Agora vamos aí para o Franklin atual contra o Wicano. Agora, se a gente for levar em consideração o Franklin atualmente, onde seus poderes já não são mais os mesmos, aí as coisas podem sim melhorar para o Wicano. Franklin, depois dessa descoberta, né, onde houve momentos onde ele quase ficou sem poder, onde ele deixaria com totais condições para o Wicano sem derrotar ele, principalmente no momento onde a história do Quarteto Fantástico está, essa questão dos poderes do Franklin estão sendo abordados. Ainda está tudo confuso, onde a fonte dos poderes dele vem de algo, digamos que maior, né? E essa energia toda que ele sempre usava já não é mais a mesma. Vemos na edição 26, todos os seres alienígenas, tanto eles quanto os seus planetas, né? Todos eles foram criados pelo Franklin Richards, antes disso daí tudo. E eles veem o Richards como um deus. Eles veem o Franklin como criador de mundos. Uma curiosidade nisso aqui, quando o Franklin era todo poderoso, mesmo tendo esse poder todo, ele não tinha capacidade de derrotar a Lamentadora. A Lamentadora era uma entidade cósmica, consumidora de mundos, dimensões e realidades, e o objetivo dela é consumir todas as coisas até não sobrar mais nada. Basicamente ela é um ser abstrato, um fim de todas as coisas, matou até mesmo o Homem Molecular. O que eu quero dizer é que, de tanto Franklin gastar energia com seus poderes, mais ele vai ficando sem o que usar. Isso acaba sendo vantagem para o Wicano. Mesmo que o Franklin não seja o mesmo de antes, isso ainda assim daria vantagem pro Wicano. Mas aí você pode argumentar para mim, tá, mas Thiago, o Franklin ele enfrentou os aliens com a capacidade de acabar com toda a vida no planeta. Sim, jovem, nesse momento, na edição 25, o Quarteto Fantástico, o Franklin ainda não tinha perdido tanta energia, principalmente a revelação do mutante dele não tinha sido revelado. Para ser sincero, naquele momento, Franklin tinha guardado um pouco de energia que ele tinha. E sim, ele está, naquele momento, abaixo do Franklin mais novo. O Franklin, atualmente, cara, até o momento nessa HQ, Quarteto Fantástico, na edição 31, o Franklin está completamente um frango. Isso é um fato, tá? Ele tá um frango. O Franklin tá
o franguinho, o que qualquer poder mágico ou alteração da realidade do Wicano faria o Franklin perder. Até mesmo em ataques físicos, o Franklin perderia. Franklin não tem mais aquele poder divino que ele tinha. Franklin, atualmente, ele é apenas um humano normal, onde sim, seria derrotado pelo Wicano facilmente. Wicano Demiurgo e Franklin adulto. Aqui as coisas ficam mais interessantes, tá? Pois temos dois potenciais com poderes não tão explorados. Mas um pouco que temos já dá pra gente tirar uma conclusão de quem sim venceria. Wicano Demiurgo. A gente tem que ter noção que Demiurgo é uma entidade antiga, uma força vital senciente da biosfera da Terra, onde ele semeou os seus pedaços na sua própria essência da vida, dando a luz dos deuses anciões, exceto Ustur e Gaia, que desceram à degeneração, se tornando demônios destruidores de vidas. William Kaplan está destinado a se tornar o, entre aspas, onipotente, o Demiurgo, né? Então, o Wicano, como sendo a outra parte do Demiurgo, a reencarnação do poder da criação, deixaria as coisas complicadas para o Franklin adulto, pois o Demiurgo ele é um dos seres mais antigos da Marvel, que está acima de Galactus, e o mesmo que o Franklin usou ele como arauto. O Demiurgo acaba sendo um messias multidimensional que pode reescrever as regras da magia e afetar a linha do tempo de trás para frente de todas as realidades. Então, por mais que o Franklin adulto já tenha controle total sobre o seu poder, Demiurgo não seria afetado pelos poderes cósmicos do Demiurgo que já tem, o mesmo que deu a vida praticamente a tudo o que conhecemos, de seres anciões da Terra e de Deus. Demiurgo e todo o passado e o futuro da magia será definido por ele próprio, e com isso podemos definir que tudo como ele vê e que ele desejar vai acontecer ou que pode acontecer também. Então, por exemplo, ele pode redefinir a forma que você pensa, que você nasceu, que você vê o mundo ou ao seu redor como uma linha tênua, principalmente. Usar um poder mágico com a capacidade de burlar e ser sim mais poderoso que energias cósmicas pode sim acontecer, porque já foi dito que Demiurgo pode possuir todos os códigos da fraude e reescrever tudo a nossa realidade e de multiversos dimensionais, até os mais poderosos livros de regras. Outra prova que o Wicano Demiurgo pode oferecer perigo do mesmo nível ou até mesmo superior ao Franklin adulto é que o Demiurgo pode retrabalhar o Clockwork do universo ou explodir ele. Tá, mas Thiago, o que é isso aí? Basicamente é mudar a máquina que faz o universo da Marvel andar, fazer tudo de acordo com o Demiurgo queira ou explodir ela como ele deseja. Além disso, Demiurgo tem um poder sobre a realidade, bem mais do que o Wicano normalmente tem. Demiurgo dá ao seu portador a manipulação da realidade sobre tudo, mesmo se ele for o seu avatar. Demiurgo tem um poder sobre muitos mundos, mundos possíveis, mundos melhores, todas as realidades, e os vê como um baralho de cartas, com mãos nascidas para embaralhar. O baralho acaba descrevendo esse ato como não é tão grande para um tal ser como você, dito pelo próprio Loki. O Demiurgo criou o paralelo utópico, América Chaves Homeworld. A sua dimensão utópica foi criada para poder ser adorada pelo próprio Demiurgo. E vale lembrar que o paralelo utópico não existe dentro do multiverso e é um lugar fora do tempo. Os Elder Gods, por exemplo, que transcende a realidade própria, como Sicton, e a Gaia, que fez Hércules em um deus que pode lutar contra o Rei do Caos, que destruiu 98% do universo, cara, já faz ter um poder muito gigantesco, tá? E o Demiurgo, em plena potência, pode ver a realidade como painéis de quadrinhos e pode provavelmente mudar o enredo. Já o Franklin adulto fez coisas até que legais, tá? Como ter visões precognitivas de eventos a galáxias de distância ou enviar pensamentos telepáticos para o outro lado do universo. Tem a capacidade de usar a sua vontade de atravessar o tempo. Franklin conseguiu ressuscitar o Galactus morto quando ele levou uma surra para Celestiais, fazendo então o Galactus como sendo seu arauto. Celestiais loucos tentaram atacar o Franklin, mas nada fez efeito nele. E com um soco ele mata um Celestial. Vale lembrar que os restantes Celestiais, quando ficaram irritados, só usaram um pouco de energia bruta e fez com que o Franklin se sentisse prejudicado, fazendo então com que ele precisasse sim de reforços. O fato é que Galactus ele é uma força da natureza que devora o planeta por todo o universo. Franklin acaba sendo o oposto dele. Ele cria planetas para o Galactus, consequentemente, devorar ele, para comer ele. E usa o universo inteiro para poder ajudar ele. Para resumir, para mim poderia sim ser um massacre imenso, gigantesco. Mesmo que Demiurgo não tenha aparecido muito, ainda assim, o conceito de Demiurgo, os poderes que são fornecidos e que abrange, são sim superiores ao do Franklin, seja ele criança quanto atualmente
e também, claro, o adulto. Então, quem venceria sim seria o Wiccan. Franklin Richards, antes de sofrer o nerf, venceria a face do Wiccan. Franklin atualmente perderia sim pro Wiccan, e o Franklin adulto perderia sim pro Wiccan, com uma certa dificuldade, até dependendo da situação, né, que eles poderiam estar. Mas sim, quem conseguiria vencer seria o Wiccan. Mas e o que vocês acharam? Vocês acham que realmente o Wiccan vence ou vocês acham que o Franklin vence? Comenta aqui embaixo nos comentários a tua opinião. Quero saber da tua opinião do porquê que você acha que o Franklin vence ou do porquê que você acha que o Wiccan vence. Vai ser muito bacana saber a tua opinião, ler a sua opinião, que isso é uma coisa muito importante pra mim. E pra você também que quiser acompanhar outros Duelos Mortais como esse aqui, cara, se inscreve no canal, cara. Essa é a sua chance de você estar se inscrevendo no canal, acompanhar tudo em relação aos quadrinhos da Marvel, Duelos Mortais da Marvel, confronto entre personagens, Marvel DC. Muito obrigado pela sua inscrição, valeu, falou e até mais.